disse mesmo assim, usando um texto de Paulo, né, diz que as pessoas fazem diferenças entre dias e dias. E ela disse, por que tem que ser domingo? Porque não, outro dia vocês fazem diferenças de dia. Aí eu disse assim, quando é o seu aniversário? Aí ela disse, tal dia. Você gostaria que fosse celebrado antes, depois ou no dia? No dia, então Jesus ressuscitou no domingo. Então esse é o dia. Todos os dias são dias do Senhor, não tem problema nenhum. Mas domingo foi o dia que Ele ressuscitou. E a gente celebra, irmãos, a salvação. No Antigo Testamento era a criação, por isso era sábado. E agora, a salvação em Jesus Cristo que Ele concluiu quando Ele ressuscitou no domingo. E por isso, nós louvamos. Então vamos nos colocar de pé e vamos cantar o número 20. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Santo monte, nosso amado
vou chamar o irmão Tangui, meu irmão. O senhor pode vir aqui, por favor? Vamos lá. Senhor Deus, tem sempre coisas para murmurar. Está frio, está quente demais, está sombra, está luz demais. Mas, Senhor Deus, nós devemos agradecer por tudo. Está tudo graça. E quando nós temos uma relação viva com Ti, Senhor, nós temos a esperança por uma vida e uma eternidade com Ti. Para as pessoas que não são crentes, aqui está o seu paraíso. Mas para nós é só o tempo que nós passamos. Nós agradecemos por todas as bênçãos que você nos dá. Também por os desafios, onde nós aprendemos coisas. Obrigado, Deus, por nós podermos ser juntos aqui, para te louvar, te dar honra e receber a tua palavra, para ser encorajado, para ser mais forte e viver com testemunhos de ti. Amém. Amém. Obrigado. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Continuando ainda louvando ao Senhor, vamos cantar o número 100. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. Expectativa. Mas o irmão Tangui fez algo interessante, porque quando nós cantamos, né, ele me fez feliz, né? Aí bate palma, né? Lembro que o salmista falava muito nisso, de cantar com saltérios, com harpas, eu acredito que nós, assim, no decorrer do tempo, perdemos muito isso. A gente vê isso muito lá na África, né? E é muito bom isso. Então vamos cantar mais uma vez e vamos tentar pegar aí o tempo com o irmão Tangui da palma. Então vamos lá. Feliz.
Se Deus quiser, hoje, né, nosso culto à tarde, vamos continuar o nosso estudo em Hebreus, capítulo 11. Estamos vendo essas duas partes. Ele diz: perseguir a paz com todos. Ele busque a paz com todos, mas o texto é perseguir a paz com todos. E também busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já imaginou? Então é isso que nós estamos estudando. Vamos estudar hoje à tarde, se Deus quiser, às 17 horas. Aí nós temos na quarta-feira lá em Cuba, quinta-feira aqui o culto de oração às 20 horas, né? E o que mais? Na quinta-feira lá em Vales Mortos. Já acertei com o irmão Joaquim Bulli, a irmã Mariana. Quando nós saímos daqui, a gente passa lá em Serpa, aí visita a irmã Augusta e pega ali o irmão Joaquim Bulli e a irmã Mariana e levamos para Vales Mortos. Aí lá fazemos o culto, voltamos, deixamos eles e eles ficam muito felizes, né? Muito felizes porque estavam sem nada lá, né? Sem nada. A vontade, irmãos, é grande, né? A vontade é grande de expandir, de voltar de novo, né? Se Deus quiser, para termos assim esses pontos de pregação. Mas é claro, irmãos, a gente vê só uma andorinha não faz verão, né? É preciso de mais pessoas assim para fazer assim um trabalho. Graças a Deus tem aí o pastor Janda, a irmã Rebeca, né? Que já estão ajudando muito. E falando no pastor Janda tem um anúncio aí, um convite, um desafio, mas ele vai deixar aí para os irmãos. Irmãos, bom dia. Estão me ouvindo, né? Irmãos, pela graça de Deus, estamos tentando realizar esse projeto que vocês estão vendo, né? Clube Descobridores da Bíblia, com as crianças, não só aqui na igreja, mas aqui também no nosso distrito, nossa cidade, se Deus permitir. Nós chegamos aqui justamente para assim, né, ajudar, apoiar o pastor Elias e podemos, juntamente com a igreja, realizar esses trabalhos com as crianças. Nós sabemos que é da vontade do Senhor que nenhum dos pequeninos se percam, mas o que nós vemos realmente algo triste, mas não é algo em Bélgica, não é algo em Portugal, não é algo, né, da Europa, mas mundial. As crianças estão sendo mesmo atacadas com a questão de ideologia de gênero, estão sendo atacadas com a pornografia, drogas, enfim, muitas coisas. E é o dever nosso, de cristãos, como igreja, podermos evangelizar, temos o dever de evangelizar, de alcançar essas crianças para Cristo. E é um projeto que nós oramos, conversamos com o pastor Elias, e estamos apresentando para a igreja para abraçarem conosco esse ministério, mais esse trabalho da igreja aqui evangélica de Bélgica, né? Então, como os irmãos estão vendo, é uma programação de 1h30, 3h30 da tarde, 15h30 até 17 horas, nessas férias de verão que as crianças estão tendo. Então, a faixa etária varia, né? Até 12, 13 anos. E a programação com música, jogos, um lanche, brindes, né? Que são os presentinhos, premiações. E não poderia deixar de ter a história bíblica, né? O Evangelho sendo pregado. E, meus irmãos, nada se faz sozinho. Eu não consigo levar adiante esse trabalho sozinho. Não consigo somente eu, como pastor, nossas duas famílias. É necessário a igreja abraçar. A igreja também, de
quero chegar nisso? Primeiro, precisamos de apoio em quê? Oração. Primeira coisa, apoio na oração. Satanás não está contente, vai tentar atrapalhar. Questão mesmo de nós tentarmos fazer algo para o Senhor. Talvez, lá fora desmotivar, alguém querer desmotivar. Não vai adiante isso não. Então, oração, meu irmão. Oração por esse trabalho. Segunda coisa, precisamos de apoiadores. De duas formas. Apoiando, nos ajudando. Vindo aqui nesses sábados que vamos ter, para nos ajudar. Mas como é que eu posso ajudar? Não tenho condições e tal. Precisamos de gente para poder organizar as crianças, para poder recepcionar as crianças que vão chegar. Precisamos de pessoas que ajudem a distribuir o lanche, que ajudem nas brincadeiras, né? Então, se você for ver, tem espaço para todo mundo participar. Todo. A questão da idade não há problema, né? E em segundo lugar, é a questão mesmo de apoio financeiro. Se formos parar para pensar, né, existem presentes, brindes para comprar, premiação, existe lanche para fazer, preparar para os meninos, tudo isso não cai do céu, não brota na panela, né? Precisa comprar jogos, material para brincadeira, material para ensinar, né? Precisa mesmo de um apoio, né? Eu não estou pedindo aqui, digamos assim, dinheirinho, não, porque se você quiser, eu posso ajudar, por exemplo, com consumo. Graças a Deus, eu ajudo com consumo. Eu posso fazendo uma pipoca, né? Não sei se como. Posso estar fazendo uma pipoca, eu trago aqui, ajudo. Perfeito, graças a Deus. Mas o que a segunda questão é, precisamos de apoio à oração, mas apoio também dos irmãos abraçando esse projeto, participando, né, vindo, contribuindo com o que puder. E para completar, nós entramos em contato com a missionária, não sei quantos conhecem, missionária do Ministério da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, em Portugal. Eles trabalham numa missão que vai justamente trabalhar com crianças, é especialista em trabalho com crianças. E nós entramos em contato com ela e ela está vindo na semana que vem para fazer um treinamento, né? Vai explicar, inclusive, no domingo sobre a missão APEC, mas no sábado ela vai estar aqui conosco dando um treinamento. Mas o treinamento é só para quem é mãe, né? Só para quem quer ser professora de criança. Não, meus irmãos. O treinamento é para todos aqueles que querem participar desse trabalho, né? Você mesmo, apesar de não ter uma criança em casa, ou não ser responsável por uma, mas você está inserido numa igreja que tem um trabalho com criança, ou vai ter esse trabalho com criança. Então, devemos nos preparar. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos para estarem com quem? Com Ele, se preparando para fazer o melhor. Senão não teríamos hoje o lar dos apóstolos como está escrito hoje, né? Então, ela vai estar dando aqui o treinamento no sábado, no domingo. Eu peço, eu não vou citar nome, mas eu pensei em algumas pessoas que eu gostaria muito que tivessem até para poder nos ajudar. É um passo para poder trabalhar com o Senhor, com as crianças, né? A gente sabe que hoje a irmã Carolina e a Eliane estão dividindo essa tarefa no domingo, mas por que não mais gente, mais pessoas trabalhando? Mas não leva o jeito com criança. Meus irmãos, eu sou uma prova viva, né? A Rebeca está aqui para testemunhar. Eu dizia que eu nunca ia ser professor de criança, na minha vida. Eu dizia que eu odiava ser professor de criança. E Deus me quebrou, a ponto de que eu amo hoje, eu trabalho que eu amo, de paixão mesmo, trabalhar com crianças. Né? Então, é um desafio para você, para mim, para nós todos, esse trabalho do Clube Descobridores da Bíblia. Né? Então, eu peço mesmo, oro para que o Senhor toque no seu coração, o coração da igreja como um todo, para nós participarmos juntos. Eu vejo aqui o Daniel, eu vejo aqui a Karina,
necessário ter um trabalho que leve adiante a igreja. Imagina um trabalho que tem um prazo de validade. Qual é esse prazo de validade? É o último morrer, o último ancião morrer, fechou a igreja. Que tristeza, né? Uma igreja que tem 70, 50 anos de prédio, imagina, né? Finalizar porque não levou adiante o trabalho com as crianças. Nossa, meu tempo já está passando. Agora é o meu dever, como Deus fala na sua palavra, né? Transmite, passa para a próxima geração, conta as maravilhas. É o nosso dever mesmo estar fazendo isso. Então, meus irmãos, quem quiser no final, a gente vai estar trazendo a palavra no final. Fique, né? Que a gente vai ter uma breve reunião, bem breve mesmo, não vai ser coisa de 1 hora, não, só meia hora. Estou brincando. Mas vai ser bem breve mesmo, só para a gente alinhar o que é necessário, o que é preciso, e aí está liberado. Tá bom? Mas, ore, pense nesse momento, participe. Né? Somos chamados para ser testemunhos, não só aqui na igreja, não só lá fora, mas também entre os pequeninos. Vamos ensiná-los, vamos levar eles a Cristo, tá bom? Então, no final, quem tiver interesse, por favor, permaneça, vai ser breve, bem rápido. 5 minutos, no máximo 10 ali, só para a gente alinhar algumas coisas, tá bom? Deus abençoe. Muito bom. Isso já é a resposta de oração, né? Um dia no culto de oração, a irmã Aline estava dizendo, né? Tinha alguma coisa para minhas filhas, fazer alguma atividade e tal. Bom, chegou. Então agora vamos mesmo assim apoiar, né? Apoiar. Irmão, vamos cantar um cântico e vamos fazer o ofertório. Olha o Daniel ali, rapaz. Olha o Daniel. Daniel vai nos ajudar. Vamos cantar Luz do Mundo. Luz do Mundo, e o Daniel, por favor, nos ajude aqui com o ofertório. Pra que eu pudesse te ver.
já assim, já fica com o estudo. Aí os adolescentes, né, por favor, já vão assim comigo, e as crianças já com a irmã Eliane lá embaixo, tá bem? Então, quando o pastor chega, vamos saindo. Bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura. Puxa, obrigado. Vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, somente os versos 1 e 2. Atos 1 e 2. O livro que estamos estudando, Atos dos Apóstolos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estar na tua casa no domingo do Senhor, te louvando, te engrandecendo, te exaltando, Senhor, e agora podendo mesmo nos saborear até, Senhor, da tua palavra, nos alimentando espiritualmente, Senhor, daquilo que tu queres nos ensinar hoje. Esteja comigo, Senhor, com as classes também, a irmã Viviane, o pastor Elias, que estão ensinando. Que o Senhor possa mesmo nos capacitar, nos dar poder, o Espírito Santo, para transmitirmos a tua palavra. Transforma nossas vidas, nos faz um vaso novo realmente, transformado, moldado por ti, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, estávamos estudando justamente na semana passada. Nós estávamos falando sobre o ministério de Cristo, justamente a continuidade dele. A irmã Anitta até falou ontem, estávamos na fé evangélica, e lá foi citado justamente aquilo que estudamos no domingo passado, os ofícios de Cristo Jesus. Então, como vimos desde o primeiro domingo, Lucas, a intenção dele é dar continuidade ao ministério de Cristo. Não finalizou com a sua subida aos céus, mas continuou e continua até os dias de hoje. E nós vimos os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém se arrisca a falar? Profeta, sacerdote, rei. Muito bem, profeta, sacerdote e rei. Vimos que esse ofício, na verdade, né, vem desde ali do Antigo Testamento, ou seja, antes da sua vinda a esta terra. Vimos a importância que esses ofícios têm por nós, têm para nós. Né? Primeiro, de profeta, porque ele revela a sua palavra a nós. Na verdade, vimos que as Escrituras não podem ser discernidas carnalmente, pelo homem natural, mas sim deve ser revelada pelo Espírito de Cristo. Né? As coisas espirituais são discernidas, são entendidas espiritualmente. E quem é que nos revela? O Espírito de Cristo. Vimos ali em 1 Coríntios, capítulo 2. Vimos também que o seu sacerdócio nos atinge. De que maneira? Ele intercede por nós. Assim como o sacerdote intercedia pelo povo, fazia sacrifícios pelo povo, Jesus Cristo, colocando em primeiro lugar os sacrifícios, ele foi o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, para sempre, Cristo morreu por nós. Hoje não precisamos fazer oblação, não precisamos fazer mais missas, porque Cristo foi o Cordeiro perfeito de Deus. Ele foi entregue e sacrificado por nós, uma vez para sempre. Está consumado.
E hoje, como sacerdote também, ele intercede por nós junto ao Pai. Está à direita de Deus, intercedendo por nós, seus filhos, né? Cristo, nosso irmão, ele intercede junto ao Pai por nós. E, por último, ele é rei. Vimos que ele, quando subiu ao céu, Filipenses diz lá, ele assentou-se à destra de Deus. Deus deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele é rei, ele governa. Podemos até não entender muito do que ele faz, dos seus planos, dos seus desígnios, mas temos a certeza que ele no trono está. É isso que nos mostra João em Apocalipse. Jesus está no trono e vai revelando a João todas as coisas que ele quer mesmo dizer às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Então, mas ele está no trono e está reinando, já está reinando, já estamos inseridos no seu reino, mas haverá um dia que esse reino estará completo, sem a presença do pecado, todos os inimigos destruídos. O último a ser destruído será quem? A morte. E assim estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Rei, Jesus Cristo. Já estamos no reino, mas ainda não completamente. Fazemos parte desse reino, mas no futuro, se Deus quiser, bem próximo, estaremos mesmo reinando com Ele, assentados junto ao seu trono. Então, foi basicamente isso que vimos. E não só isso, mas também qual a importância desses ofícios de Cristo para nós, é que nós também, como estamos inseridos no corpo de Cristo, no reino de Cristo, é o nosso dever também ter esses ofícios. Devemos ser profetas, não no sentido de ter revelações, de falar que sonhou, um anjo apareceu. Não. Tudo que Deus quer nos transmitir está na palavra de Deus. E como profetas, lemos a palavra de Deus e anunciamos ao povo, transmitimos ao povo a palavra de Deus, né? Tendo a exata interpretação, né? Exata interpretação daquilo que o Senhor nos está mostrando. Sacerdotes, devemos também ser sacerdotes, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, né? E exercendo mesmo um reino sacerdotal. É isso que Pedro fala, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, você é o sacerdote do reino. Exerça o seu sacerdócio. Interceda, ore, cuide, ajude uns dos outros. E também não somos reis, mas somos embaixadores de Cristo Jesus. Somos súditos do rei. E devemos mesmo ensinar às nações, os povos, que o rei está vindo. Ele vai trazer juízo a essa terra. E cabe a nós anunciarmos que existe um plano de salvação. Existe mesmo salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso dever como embaixadores de Cristo. Mas também saiba que, como herdeiros desse reino, um dia reinaremos com Cristo e julgaremos anjos e o mundo. É isso que nos fala 1 Coríntios 6, 2 e 3. Um dia julgaremos anjos e o mundo como um todo estará mesmo sob a nossa direção, nosso julgamento. Certo? Então acho que foi mais ou menos, deu para lembrar aquilo que tratamos no domingo passado. E agora, eu não sei se os irmãos lembram, mas nós reajustamos o versículo, não acrescentamos nem tiramos nada. É só colocamos o que está em parêntese para estudarmos agora. Então, para ficar melhor entendido, então, versículo 1 de Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Estudamos até aí. E agora hoje vamos estudar o que está entre as vírgulas. Uma explicação, digamos assim, é uma adição, uma informação a mais. O que está entre as vírgulas? Depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então vamos estar estudando hoje essa frase, se Deus permitir, finalizando o versículo 12 e nos adentrando no versículo 3, no próximo domingo. Mas o que podemos tirar dessa pequena frase entre as vírgulas? Jesus, depois que deu mandamentos aos discípulos, ele subiu aos céus. A gente sabe que Jesus, ele é Deus. A gente não afirma como outras, digamos assim, outras religiões, até seitas, dizendo que Jesus é uma outra pessoa. Sabemos que existem religiões que dizem que Deus, um Deus Santo, nunca iria se encarnar, nunca viria ao mundo como nós humanos. É o que, por exemplo, o Islã ensina. Jesus é um profeta, mas não é Deus, não é o Filho de Deus. Outros dizem que não, Jesus é Deus, é um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus menorzinho, mas é Deus, mas não é Deus que está lá no céu. Mas nós sabemos que Jesus é Deus e nele está toda a plenitude de Deus. É isso que nos conta Paulo na sua carta aos Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é Deus encarnado. E com isso, às vezes a gente acaba colocando, digamos assim, o Espírito Santo numa caixa à parte. Então, Jesus é Deus. Como não vemos o Espírito Santo, não conseguimos, talvez ter uma ideia de como ele é. Sabemos de Jesus porque temos os evangelhos contando sobre Jesus, mas acabamos colocando o Espírito Santo à parte. Talvez o Espírito Santo seja um ser, é trindade, mas talvez à parte, um pouco menor. Mas o que Lucas quer nos dizer, dizendo que Jesus entregou mandamentos pelo Espírito Santo, é justamente indicar que o Espírito Santo, fazendo parte da Trindade, e o Espírito Santo é Deus, estava em Cristo Jesus. E é isso que hoje eu queria mostrar para os irmãos. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Na língua original, no grego, nas cópias que nós temos dos evangelhos, quando Cristo se refere ao Espírito Santo, ali a partir de João, capítulo 13, 14, 15, 16, quando ele vai se referir ao Espírito Santo, ele usa mesmo um artigo definido. Não é como, por exemplo, desculpa, eu acho que o que eu vou falar está certo, mas eu não sou especialista no inglês. Mas no inglês, por exemplo, nós temos he, she e o it, para designar algo, que é uma coisa. No grego também temos alguma coisa parecida desse tipo. E quando se refere ao Espírito Santo, se refere como ele sendo uma pessoa bem definida. Não é algo, não é uma coisa, não. É uma pessoa, está fazendo parte da Trindade. Estava com Jesus, estava com Deus na criação, em toda a história do Antigo Testamento. E em Jesus não é diferente no ministério de Jesus. Ele estava presente na pessoa de Jesus. Até para você verificar, abra sua Bíblia em Atos 5, 3 e 4, para você ver a importância do Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Para você ver que o Espírito Santo é o próprio Deus. Atos 5, 3 e 4. Peço desculpa dos irmãos, está sem operador, então não tenho
Mas Atos 5, 3 e 4 diz: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, no versículo 13 ele fala: para que mentisses ao Espírito Santo. E no versículo 4 disse que agora ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Viu? Se refere ao Espírito Santo e a Deus como sendo a mesma pessoa. Ele não está dizendo aqui, olha, tu mentiu ao Espírito Santo, mas mentiu também a Deus. Então mentiu para duas pessoas. Não é isso. Ele está enfatizando que, olha, você mentiu ao Espírito Santo. E no versículo 4, tu não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Sendo eles então os dois, uma só pessoa. Outra referência também muito importante, 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim, Paulo vai tratar sobre o corpo sendo o santuário do Espírito Santo. Então ele vai falar: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Viu? Então, Deus, no seu Espírito, habita em nós. Se alguém quiser atentar contra este santuário, o próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo, destruirá esse santuário. Nós somos templo do Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo é Deus. Logo, Jesus, sendo Deus, o Espírito Santo estava também com ele, formando a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, todos de comum acordo, uma coisa que nós não conseguimos na nossa mente terrena, limitada, compreender totalmente. Como é que isso acontece? Não sei explicar, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. É um fato, é algo real. Pai, Filho, Espírito Santo, os três, um só. Temos a Trindade reunida. Então, uma vez que vimos que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, vamos agora ver indícios de que o Espírito Santo estava com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E nós podemos ver essas coisas desde o seu nascimento. Veja, Lucas 1,35, Lucas 1,35, esse é o episódio quando o anjo vai anunciar a Maria que ela estaria grávida, conceberia do Espírito Santo. Diz assim, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, desde o seu nascimento, o Espírito Santo estava envolvido, estava em Jesus Cristo, estava fazendo parte do seu ministério. Mateus 1,18 também é uma referência similar de Lucas, os dois evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus. Diz assim, Mateus 1,18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí você sabe, né? É sabido de todos que ao longo da história muitos já quiseram deturpar a história do nascimento de Jesus Cristo, quiseram macular o nascimento virginal, né?
de Jesus Cristo através de Maria, a escolhida, dizendo que Jesus foi filho de um soldado romano. Jesus, na verdade, eu já ouvi, até uma heresia, né? Perdão, Senhor, mas estamos no estudo. Então, eu já ouvi até dizendo que Deus adulterou com Maria, enfim. Você vê a loucura que o ser humano chega para tentar assim, macular, tentar deturpar aquilo que as Escrituras falam. Mas é sabido, então, o Espírito Santo estava desde o princípio, no nascimento de Cristo Jesus. Estava fazendo parte da sua história. Mas não só durante o seu nascimento, a questão do seu nascimento, mas durante o seu ministério público, Jesus também estava extremamente envolvido, estava cheio do Espírito Santo, ele mesmo sendo Deus. É interessante que até estudando assim, os livros, eles mesmos citam, por exemplo, né? Não temos relato da infância de Jesus Cristo. O único relato que nós temos é quando Maria e José foram levar ele com 12 anos ao templo, né, a Jerusalém, e acabaram se distanciando de Jesus, ficaram 3 dias procurando, e quando foram ver, estavam no templo com os doutores da lei. Mas só de olharmos esse episódio, o próprio episódio conta que os doutores estavam maravilhados, porque aquele menino sabia tanto, sabia as Escrituras e discernir aquilo que estava escrito pelos Moisés, os profetas. E como nós vimos anteriormente, como é que nós podemos discernir as coisas espirituais, o que está escrito nas Escrituras, se não for pelo Espírito de Deus? Na verdade, então daí nós vemos que até na sua infância o Espírito Santo o acompanhava. Mas, de fato, o que nós temos de relato na Bíblia, no seu ministério, o Espírito Santo participando com ele, é a partir do seu batismo. Abra sua Bíblia, Mateus 3,16. Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus, João Batista batizou, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Não confunda, tá? Não é que veio, até nos filmes, já vi filme, desenho de criança, né? Jesus é batizado, quando sai das águas, aí vem um pássaro, uma pomba e pousa em Jesus. Não é isso. Aqui Mateus está dizendo que João Batista viu como uma pomba, o Espírito vindo sobre Jesus, descendo sobre ele. Como? Não era um pássaro que veio, passarinho, né? Pousou na cabeça de Jesus. Não foi isso. Mas o Espírito Santo, como uma pomba, em forma, como uma pomba, veio e pousou sobre Jesus. Esse foi o batismo, né, de Jesus. E os outros evangelhos vão também dar o mesmo testemunho. Temos Marcos 1,10, Lucas 3,22, João 1,32, e todos vão dar praticamente o mesmo relato. Não existe contradição. E a partir desse batismo de Jesus, a palavra de Deus é enfática, dizendo que Jesus estava cheio, repleto, estava na plenitude do Espírito Santo. É isso que nos fala, por exemplo, Lucas 4:1. Se você quiser abrir e acompanhar, Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, o Espírito Santo envolveu Jesus. Jesus estava pleno, cheio do Espírito Santo. Agora eu vejo, é até uma passagem interessante, porque muitos dizem: olha, aquele irmão está cheio do Espírito Santo, né? Aquele homem, a gente brinca lá no Brasil, porque eles usam lá, né? Aquele homem está arrumando. É o sapato de fogo, está cheio do Espírito Santo, olha aí, falando em línguas e tal, nada vai abalar esse homem. Mas olha o que o Espírito Santo fez com Jesus. Jesus, cheio do Espírito
Santo foi conduzido por ele até o deserto. O que aconteceu no deserto? Tentação. Jesus ia ser tentado. Imagina. Puxa, Senhor, eu estou cheio do Espírito Santo, né? A gente imagina, nada vai me acontecer de mal, eu vou ser pleno. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Essa é uma grande lição para a gente, porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, mais cheio do poder do Senhor Jesus. Tenha certeza disso, meus irmãos. Vamos ser provados, vamos ser tentados. As dificuldades é que vão começar a vir. Nosso pastor ensinava que desconfie sempre. Quando tudo estiver bem na sua vida, quando nenhum problema você tiver, você ser um crente, filho de Deus, desconfie. Desconfie porque ou você realmente está fora do caminho do Senhor, ou você está em pecado, ou se prepare que vai vir uma bomba aí perto de você. Mas não é comum, não é regra um crente ficar na bonança. A regra é nós estarmos na tribulação. Temos 3 inimigos, meus irmãos. Primeiro, o inimigo está aqui, não está nem longe, está aqui, ó. Meu inimigo, meu primeiro inimigo sou eu mesmo, a minha carne. Eu quero as coisas do mundo, eu quero as coisas que satisfazem o meu ego, as delícias, os prazeres, é o que eu quero. Depois o mundo está aí também para só me ajudar. Está só para pegar, vem cá, já me abraça e vai me levar para longe de Deus. E Satanás que está ao nosso redor, está querendo tragar, querendo ver uma brecha. Né? Imagina. Mas estando cheio do Espírito Santo, tenha certeza também que, apesar das dificuldades, das provações, das tribulações, o que Paulo fala? Nenhuma tentação é sobre-humana que nós não possamos, digamos assim, ganhar, nos segurarmos. Não, nada é impossível, porque Deus não manda a tentação que não seja humana, que seja além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não é um Deus sádico, né? Que eu vou mandar uma tentação para ver ali, né? O Jorge caindo ali, né? Vou ver ele se dando mal. Veja a história de Caim e Abel. Deus falou com Caim, que cara é essa? Se tu procederes bem, o que vai acontecer? A oferta será aceita. Agora, toma cuidado, o pecado está à porta. O pecado está à porta. O que é para tu fazer, Caim? Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti, Caim, dominá-lo. Caim dominou? Não. Matou Abel. Mas, cheios do Espírito Santo, saiba que Ele nos dá o poder, as armaduras de Deus, podemos mesmo combater o maligno. Mas, voltando para o nosso assunto, fechando o parênteses e voltando para o assunto, Jesus estava cheio do Espírito Santo depois do seu batismo. Isso foi algo visível para João Batista, e Mateus e os outros evangelhos também relataram a mesma coisa. Durante o seu ministério, também nós podemos ver, então, no seu nascimento, no seu batismo, e agora vemos no seu ministério. Jesus foi conduzido pelo poder e direção do Espírito Santo para a Galileia. É o que nos mostra Lucas 4, 14 a 21. É uma leitura interessante. Lucas 4, 14 e 21. É algo que o próprio Jesus, ao ler as Escrituras, ele lê e interpreta. Nós vimos que ele é o Verbo encarnado. Ele estava falando de si mesmo, que as Escrituras estavam falando de si. Lucas 4, 14 a 21 diz:
Então Jesus, olha lá, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Olha o que Jesus falou. Então, versículo 21 de Lucas 4. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ora, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala: hoje está se cumprindo as escrituras. Então, nós começamos lendo que o Espírito estava direcionando, Jesus estava no poder do Espírito, ensinando, curando, e o próprio Jesus lê e interpreta as Escrituras, dizendo que o Espírito sobre mim, aquilo que os profetas profetizaram lá no passado, 700 anos antes de mim, está se cumprindo hoje, porque eu tenho agora uma missão: libertar os cativos, dar cura aos cegos, espiritualmente falando, evangelizar os pobres. Hoje o Espírito Santo está sobre mim. As Escrituras estão sendo mesmo a profecia está sendo cumprida hoje. Então, nascimento, batismo, ministério. E existe algo interessante: as curas de Jesus, os exorcismos, os exorcismos dos demônios também eram feitos pelo poder do Espírito Santo. E até nós aprendemos algo interessante sobre até blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 22 a 32, eu não vou ler porque 22 a 32 é interessante. Eu não vou ler, mas vou explicar para os irmãos. Jesus tinha acabado de fazer mesmo, expulsar o demônio de um irmão, de uma pessoa, de um homem. E aqueles homens, os fariseus, os doutores da lei, estavam dizendo: olha, ele expulsa em nome de Beelzebul. E Jesus vai dar aquele discurso: olha, como é que um expulsa o demônio? Como é que uma casa vai subsistir estando dividida? Como é que eu expulso o demônio em nome, estou indo contra o demônio? Não é possível, não pode. Uma casa não vai subsistir. Uma casa dividida não fica em pé, cai. E aí ele vai falar: olha, todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir o poder do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, atribuir a outrem. A outrem. Ver que o Espírito Santo fez a sua obra regeneradora, libertadora, e atribuir a outrem. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo: olha, esse pecado não será perdoado. Todos serão, menos esse. Porque vocês estão atribuindo a minha obra, a obra de expulsar demônio, de cura, para Satanás. Isso é blasfêmia contra o nome de Deus, contra o Espírito Santo. E isso Jesus fazia.
Inclusive também, Jesus curava, ensinava, mas ele também, as suas emoções eram dirigidas pelo Espírito Santo. Outra passagem muito interessante que eu encontrei estudando, Lucas 10, 21. Quantas vezes a gente não lê e passa batido? Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Veja, Jesus estava tão completamente cheio do Espírito Santo que até as suas emoções eram guiadas pelo Espírito Santo. É o que diz Lucas: exultou Jesus no Espírito Santo. É algo que, digamos assim, eu leio, vejo, e eu vejo: Senhor Jesus, eu preciso muito da tua misericórdia, da tua graça, porque está a ponto de as minhas emoções, aquilo que eu pratico, os meus sentimentos estarem sendo dirigidos pelo teu Santo Espírito. É um estágio que a pessoa tem que estar em comunhão com o Senhor. A santidade deve estar imperando, porque naturalmente uma pessoa mesmo vem, pisa no meu pé, fala mal de mim, a primeira coisa que eu quero fazer, dar um troco, me vingar, ficar de mal, não falar mais com a pessoa, até se for possível, ficar semeando contenda para minar aquela pessoa. É o natural do homem. Isso é o certo? Não. Se nós todos fôssemos guiados pelo Espírito Santo, tenha certeza, os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos até, não somente as nossas ações, aquilo que praticamos, né, mas os nossos sentimentos também seriam guiados pelo Espírito Santo. Hoje, o mundo todo está muito sensacionalista, né? Sensacionalista no sentido de a minha emoção que vale. Eu não senti hoje nada, né? A pregação foi morna, foi fria e tal, não senti verdade, eu não gostei. Veja, é tudo aquilo que eu sinto. Eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim. Eu vejo, não sinto muita verdade naquilo. Se nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo, o nosso sentimento seria outro. Seria justamente igual da igreja primitiva. O que era a igreja primitiva? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos estavam em comum acordo, partilhando o pão de casa em casa, estando todos juntos. É o que acontece hoje? Não. O nosso pastor conta uma história que chegou um certo dia um homem depois do culto e disse: pastor, que alegria, pastor, eu consegui matar o velho homem. Vou dar um nome aqui, tá? O Francisco. Francisco morreu. Matei o velho homem, matei o Francisco. Agora eu sou um novo homem no Senhor Jesus Cristo. E o pastor estava segurando um copo d'água. Quando o homem terminou de falar, o pastor jogou o copo d'água na cara dele. Rapaz, esse homem, na hora, se levantou assim: ei, pastor, o que o senhor está fazendo? Ele falou: não demorou muito para esse velho homem ressuscitar, né? Mas é porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, realmente. Nossas emoções estão sendo guiadas por Ele. Ou muitas dessas vezes, quando nos atingem, somos atingidos, afligidos por outra pessoa. Até nisso mesmo nós ficamos, vem logo o velho Jander, né? Vou dar o troco, não pode falar. Para mim morreu aquela pessoa. Não era isso que acontecia com Jesus. Até suas emoções eram guiadas por Ele.
para finalizarmos hoje, meus irmãos, ele vai falar que Atos vai dizer que Jesus deu mandamentos no Espírito Santo antes de subir aos céus. Vamos ver quais foram esses mandamentos? Abra sua Bíblia em Lucas 24, 44 a 49. Lucas 24, 44 a 49. Quais foram os últimos mandamentos de Cristo? Diz assim, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, essa passagem agora que nós vamos ler é linda. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Uma história também interessante, estava num seminário e um professor chegou na sala de aula e falou assim: fulano, se você pudesse voltar no tempo, para qual passagem, para qual história você iria? Aí muitos disseram: não, eu queria para a história da criação do mundo. Eu queria ver como Deus criou o mundo. O outro: não, eu queria estar lá quando Davi matou o gigante, o Golias. Aí outro falou: não, eu queria estar na hora que Deus abriu o mar vermelho para ver, né, toda aquela história acontecendo e tal. E foram dizendo. E aí o professor abriu a Bíblia e disse: muito bem, agora eu vou lhes falar onde eu queria estar. E abriu nessa passagem, porque ele leu e ele explicou para aqueles alunos: olha, aqui foi um momento que, quando é como se Jesus pegasse e sentasse, meus discípulos, sentem aqui. Jesus abriu o entendimento deles para eles entenderem onde Jesus estava nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até aquele momento. Imagina o próprio Jesus, a palavra encarnada, nos explicando onde ele estava, onde as Escrituras estavam falando sobre ele. O próprio Jesus se revelando aos seus discípulos. Eu imagino a emoção de os discípulos ficarem de boca aberta, prestando atenção. E Jesus, naquele momento, a palavra de Deus fala, abriu o entendimento para eles entenderem as Escrituras de forma plena, de forma total. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha podermos ter essa compreensão de que Jesus capacitou os seus discípulos. Versículo 47. Então, de 44 ao 46, o que Jesus fez? Capacitou-os. Como? Ensinando, mostrando as Escrituras, o que as Escrituras falam ao meu respeito, sobre mim. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então, Jesus primeiro capacitou, ensinou-os, e agora ele comissionou os discípulos, dizendo: olha, vocês vão pregar arrependimento de pecados a todas as nações, começando primeiro de Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas. Capacitou, comissionou. E versículo 49: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Comprometeu-se, capacitou, comissionou, comprometeu-se. Como assim comprometeu-se? Cristo prometeu que enviaria o Espírito Santo. Então ele falou: olha, permaneçam em Jerusalém, até que recebais poder do Espírito Santo, até que do alto venha o Espírito Santo. E aí vocês vão pregando o Evangelho a toda criatura. E foi isso que Jesus fez aos discípulos que ele escolheu. Aos discípulos
que Ele mesmo escolheu. Sabe, é o nosso dever também procurarmos estar cheios do Espírito Santo. Paulo fala em Efésios capítulo 5, de 3 a 21. Ele vai falar sobre as obras da carne e tal. Não é como crentes, não é para nós estarmos seguindo, praticando as obras do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele até faz uma dualidade ali, né? Não vos embriagueis com o vinho, não enchei-vos do vinho, onde traz dissolução, confusão, contenda, mas ao invés de você se encher de vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Não se encha de outra coisa. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Através das Escrituras. Amém? Deus nos abençoe e que caminhemos para isso. É difícil? Meus irmãos. Muito, não é fácil. Mas, através das Escrituras, o processo de santificação é algo mesmo que vai sendo natural, é algo que vai sendo progressivo. Vamos pecar? Vamos. Mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós, advoga por nós. E assim caminhemos em direção à nossa pátria celestial. Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, realmente como Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo também. Nos ajuda a termos mesmo nossas ações guiadas por Ti, nossas emoções guiadas por Ti também. Somos falhos, Senhor, somos mesmo pecadores, mas remidos pelo Teu sangue, comprados por Ti. Temos a presença do Teu Santo Espírito em nós, Senhor. Nos ajuda a termos mesmo a compreensão disso. E assim, Senhor, procurarmos não entristecer o Espírito de Deus, mas mesmo nos fortalecermos e nos enchermos do Teu poder. Nos abençoa, nos dê uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. Abençoa também, Senhor, nossos planos do Clube Descobridores da Bíblia e esteja conosco mesmo, Senhor. Nos dá a força necessária. Nos capacita também através do Teu Santo Espírito. Toca no coração dos irmãos, Senhor, também para trabalharem para o Senhor, participando também. Que alegria, Senhor, é podermos Te servir unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Graças Te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que quiserem participar, eu rapidinho me aponto, já volto, fique sentado, tá bom?